7. Tudo depende do seu ponto de vista. Jó capítulo 20 e capítulo 21. A ajuda mais genuína que podemos oferecer a um homem aflito não é remover seu fardo, mas sim fazer aflorar nele suas maiores forças para que seja capaz de suportá-lo. Philip Brooks. Zofar é o próximo da fila a falar, mas não tem nada de novo a dizer. É a mesma história de sempre. Deus castiga os perversos, de modo que a melhor coisa que Jó tem a fazer é colocar sua vida em ordem com Deus. Seu texto-chave é Jó, capítulo 20, versículo 5. O júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Esse tema já foi discutido por Bildade em Jó 8, 11 até o versículo 19, Jó 8, versículo 18. E ele faz Jó 15, versículo 20 ao 35. Mas Zofar ficou tão perturbado com o último discurso de Jó que julgou necessário se pronunciar. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Jó 23. Zofar sentiu-se insultado por Jó e resolveu se defender. Primeiro, a terrível sina dos perversos. Jó, capítulo 20, do versículo 4 ao 29. Zofar faz 3 declarações para provar que a sina dos perversos é, de fato, terrível. Sua vida é breve, Jó capítulo 20, do versículo 4 ao 11. Seu prazer é temporário, versículo 12 ao 19. E sua morte é dolorosa, do versículo 20 ao 29. Sua vida é breve, versículo 4 ao 11. Zofar declara que, desde os primórdios da história da humanidade, o triunfo, júbilo dos perversos é transitório, passageiro. Perguntamos-nos de onde ele tirou essa informação, uma vez que o Senhor esperou 120 anos para mandar o dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 3. E deu aos cananeus perversos pelo menos 4 séculos antes de julgá-los. Jó 15, do versículo 3 ao 16. Nas Escrituras, a maioria das pessoas que refletiram sobre o problema do mal no mundo partiu de outra premissa. Os perversos desfrutam uma vida longa e sem grandes dificuldades, enquanto os justos sofrem muito e morrem jovens. Salmo 37, Salmo 73, Jeremias 12, do versículo 1 ao 4. A fim de provar que sua argumentação estava certa, Zofar ignorou uma porção de dados. De acordo com Zofar, quanto mais o homem perverso elevar-se em seu sucesso, maior será sua queda quando lhe sobrevier o julgamento. Quando isso ocorrer, seguirá esgoto abaixo como seu próprio esterco, e as pessoas perguntarão: onde está? Jó 20, versículo 6, versículo 7. Desaparecerá como um sonho esquecido, ou como uma visão noturna que não pode ser evocada. Versículo 8. Não apenas o perverso e seu nome desaparecerão, como também sua riqueza se perderá. Depois de sua morte, a verdade sobre seus crimes virá à tona, e seus filhos terão de usar sua herança para ressarcir as pessoas de quem seu pai roubou. Seu pai ainda estava cheio de vigor da juventude quando morreu. Versículo 11. Mas logo não passará de um cadáver numa cova. De acordo com Zofar, os perversos têm morte precoce e inesperada. Ao investigarmos tanto a história sagrada quanto a secular, descobrimos que não há regras fixas que determinam quando o perverso ou o justo morrerá. Em termos gerais, as pessoas que ignoram as leis de Deus estão mais vulneráveis a problemas que podem levar à morte prematura. A promiscuidade, o uso de drogas, inclusive do álcool e do fumo, e um estilo de vida imprudente podem contribuir para encurtar a vida de uma pessoa. Porém, não há qualquer garantia de que isso acontecerá. É impressionante como alguns ímpios vivem até uma idade avançada. Talvez sua vida seja prolongada pela graça de Deus, dando-lhes tempo de se arrepender.
Zofar não estava se referindo às consequências naturais de uma vida perversa, mas sim aos julgamentos de Deus sobre os pecadores. Zofar e seus dois amigos estavam certos de que Jó era um hipócrita e de que sua vida de piedade era superficial e servia apenas para encobrir seus pecados secretos. Em seu segundo discurso, ele chega a citar alguns dos pecados cometidos por Jó. Jó 22, do versículo 5 ao 9. Porém, Deus nem sempre julga os hipócritas e outros pecadores de imediato. E a morte de uma pessoa jovem não é evidência alguma de que fosse dissimulada. O grande pregador presbiteriano escocês, Robert Murray McCheyne, morreu quando tinha apenas 29 anos de idade, e o missionário William Whiting Borden de Yale, como era conhecido, tinha apenas 25 anos quando morreu no Egito. David Brainerd, um missionário dedicado a atuar entre os povos nativos norte-americanos, tinha 29 anos quando faleceu. De acordo com Zofar, esses homens devem ter sido culpados de pecados secretos, de modo que Deus lhes tirou a vida na flor da idade. Seu prazer é temporário, versículo 12 ao 19. Aqui Zofar usa o ato de comer como sua imagem principal. O indivíduo perverso desfruta o pecado como quem saboreia um alimento, degustando-o demoradamente antes de engoli-lo. Na verdade, gosta tanto do pecado que não consegue obrigar-se a engoli-lo. Porém, essa comida deliciosa em sua boca acaba se tornando um veneno e fazendo esse indivíduo adoecer e vomitar tudo. Enquanto desfruta seu pecado, não percebeu que havia sido picado por uma serpente venenosa e que está condenado a morrer. Em outras palavras, o pecado traz consigo tanto o prazer quanto o castigo, e se alguém deseja provar uma coisa, deve aceitar também a outra. Os prazeres do pecado são transitórios, são passageiros. Hebreus 11, 25. Porém, o julgamento de Deus vai muito mais longe. O perverso não apenas adoece em decorrência de seu pecado, como também não tem prazer nas bênçãos diárias da vida. Jó 20, 17. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. A terra de Canaã manava leite e mel. Êxodo 3:8, Levíticos 20, 24. Que não eram luxos, mas sim dois alimentos básicos, de modo que uma terra assim seria produtiva e poderia sustentar o seu povo. Mas o perverso perdeu o gosto pelas comidas simples e nada mais o satisfaz. Seu apetite pelo pecado destruiu o prazer que vem das bênçãos mais essenciais da vida. Ao usar essa imagem de uma pessoa comendo, Zofar deixa duas coisas claras. Aquilo que o perverso engolir o fará adoecer e também tirará dele o desejo pelas coisas boas da vida. Além disso, em Jó 20, 18 e 19, ele afirma que esse indivíduo não será capaz de desfrutar e engolir algumas das coisas pelas quais trabalhou. As riquezas que adquiriu por seu pecado não o satisfarão. Sem dúvida, podemos ver isso na vida de muitas pessoas que rejeitam a Cristo e se entregam aos prazeres do pecado. Quanto mais se deixam levar por esses prazeres, maior é seu desejo. E quanto mais saciam esse desejo, menos satisfação encontram. Quanto menos satisfação sentem, mais precisam pecar a fim de experimentar novamente as mesmas sensações de outrora e, quanto mais pecam, mais destroem sua capacidade de desfrutar qualquer coisa. Em outras palavras, essas pessoas queimaram os fusíveis e os mecanismos de sua vida não funcionam mais como antes. Sua morte é dolorosa, do versículo 20 ao 29. Nem mesmo as riquezas do perverso poderão evitar que a morte lhe sobrevenha. Jó 20, 20, Salmos 49. Enquanto desfruta sua prosperidade,
O perverso sentirá aflições, tribulações e a ira consumidora de Deus. O Senhor mandará sobre ele o furor da sua ira. Jó 20, 23. O perverso tentará fugir, mas Deus o atacará com uma espada e o traspassará com uma flecha com a ponta de bronze. Nessa altura do discurso, Zofar começa a falar como Bildade, Jó capítulo 18. Descreve o perverso tentando escapar do julgamento de Deus. Descreve o perverso tentando escapar do julgamento de Deus. As flechas vêm em sua direção enquanto corre na escuridão e o fogo cai ao seu redor. Então, é pego por uma inundação que destrói tudo. Mas esse ainda não é o fim. O perverso é levado para o tribunal, em que o céu e a terra testemunham contra ele e o declaram culpado. Jó 20, 27. O verdadeiro fim do perverso. Jó 21, do versículo 1 ao 34. Depois de suplicar mais uma vez pela compreensão e compaixão de seus amigos. Jó 21, do versículo 1 ao 6. Jó respondeu às declarações de Zofar e refutou cada uma delas. Afirmou que seu ponto de vista parecia-lhe que os perversos tinham vida longa, versículo 7 ao 16, que raramente enfrentavam alguma calamidade, versículo 17 ao 21, que a morte deles não era diferente da morte de outros indivíduos, versículo 22 ao 34. Jó contestou cada ponto do discurso de Zofar e acabou com sua argumentação. Mas, primeiro, vejamos a súplica de Jó aos seus amigos para que procurem compreender como ele se sente. Se vocês querem mesmo me consolar, calem-se e ouçam. Versículo 2, paráfrase. O filósofo grego Zeno disse: temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Os amigos pensaram que suas palavras encorajariam Jó, mas ele lhes disse que seu silêncio seria ainda mais encorajador. Jó 13, 3. Jó afirmou que sua queixa não era contra os seres humanos, mas sim contra Deus. Os seres humanos não haviam causado suas aflições, nem podiam aliviá-las. Estava impaciente porque Deus não havia respondido. Versículo 3. Quanto mais Deus esperava, mais a situação de Jó se deteriorava. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Jó 21, 5. Enquanto Jó refletia sobre o que estava prestes a dizer, seus pensamentos agitavam o mais profundo de seu ser. Versículo 6. Não se tratava de um discurso improvisado, pois se referia às verdades mais essenciais acerca da vida e da morte. Se os amigos de Jó estivessem em seu lugar, veriam sua situação com outros olhos e lhe falariam de outro modo. A vida do perverso pode ser longa, versículo 7 ao 16. Refutando o discurso de Zofar, Jó 25. Jó pergunta: como é, pois, que vivem os perversos? Envelhece e ainda se tornam mais poderosos? Jó 21, 7. Os perversos são cercados de proteção. Seus filhos e lares estão em segurança. Versículo 8, 9, 11 e 12. Seus negócios prosperam. Versículo 10. E eles têm uma longa vida para desfrutar sua prosperidade. Versículo 13. Além disso, tem muitos descendentes que compartilham e desfrutam a riqueza da família. A morte do perverso é súbita. Não agoniza dia após dia, ansiando por livramento. Claro que a situação de Jó era exatamente oposta. Havia perdido a família e as riquezas e sofria cada vez mais enquanto esperava a morte chegar. Porém, não há coisa mais triste do que ver os perversos deixarem Deus de fora de sua vida e ainda assim prosperarem. Versículo 14 e versículo 15. Não querem saber do Senhor e lhe dizem: fique longe de nós, deixe-nos em paz. Essa gente se recusa a orar, a obedecer ao Senhor ou mesmo a dar-lhe crédito por seu sucesso. Essa é a filosofia da maior parte dos incrédulos de hoje. Um certo ateísmo pragmático. Ver Salmos 10. Deus não se encontra em seus pensamentos e,
muito menos em seus planos. Tiago 4, do versículo 13 ao 17. São autossuficientes, fazem o que bem entendem e agem à sua maneira. Jesus descreve esse tipo de pessoa em Lucas 12, do versículo 13 ao 21. Jó apressou-se em dizer que essa não era a sua filosofia de vida. Vede, porém, que não provém deles sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Jó 21:16. Os perversos vangloriavam-se de suas riquezas, mas Jó reconhecia que tudo vem de Deus. Jó capítulo 1, versículo 21. Então, por que os três amigos de Jó o julgavam perverso? Antes de tratarmos do segundo ponto da argumentação de Jó, devemos considerar um fato perturbador. Muitos cristãos de hoje invejam o estilo de vida dos ricos e famosos. Em um de seus livros, o Dr. Kenneth Chaffin conta a história de um pastor e um diácono que estavam indo visitar um casal que desejavam evangelizar. Estacionaram na frente de uma mansão com um jardim impecável e 2 carros de luxo na garagem. Podiam ver o marido sentado confortavelmente em sua sala espaçosa assistindo à televisão. Tudo ali mostrava a afluência daquela gente. O diácono olhou para o pastor e perguntou: que boas novas podemos transmitir a um sujeito desses? Em mais de 40 anos de ministério, já fiz muitos casamentos e vi muitos jovens casais de cristãos começarem seu lar. É uma grande alegria ver lares em que os casais têm prioridades corretas e resistem à tentação de fazer como todo mundo e viver em função dos bens materiais. Infelizmente, alguns deles perderam a visão espiritual e, em meio a seu sucesso neste mundo, deixaram de reconhecer a mão do Senhor. A triste verdade é que estão recebendo aqui sua única recompensa. Acaso os perversos também não sofrem tragédias? Versículo 17 até o 21. Na verdade, a luz do perverso se apagará, declarou Bildade, versículo 18, Jó, capítulo 18, versículo 5. Mas Jó perguntou: com que frequência isso acontece? Com que frequência vemos demonstração da ira de Deus contra as pessoas do mundo? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo redemoinho? Pelo remoinho? Jó 21:18. Os perversos parecem viver em segurança, enquanto os justos sofrem. Salmo 73. Porém, se Deus não julga os ímpios, certamente julgará seus filhos. Jó 21:19. Tanto Zofar, Jó 20:10, quanto Elifaz, Jó 5:4, haviam argumentado sobre essa questão. É evidente que os dois estavam se referindo a Jó, que havia perdido todos os seus filhos. Mas que julgamento é esse? Perguntou Jó. Se um homem vive em pecado, então que sofra pelas suas transgressões. Depois que morre, que lhe importa o que acontece com sua família? No reino dos mortos, não há como saber o que acontece na terra. As Escrituras deixam claro que os pais não são castigados pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais, Jeremias 31:29, 30, Ezequiel 18:1. Sem dúvida, os pais podem ser profundamente magoados pelas transgressões de seus filhos, e estes, por sua vez, podem sofrer as consequências dos pecados de seus pais. Mas o julgamento de Deus é sempre justo, Deuteronômio 24:16. Os 3 amigos de Jó foram cruéis ao insinuar que os pecados dele havia causado a morte de seus filhos. Zofar dissera que a vida de uma pessoa perversa era curta, mas Jó o refutou afirmando que os perversos muitas vezes têm a vida longa. Zofar afirmou que os prazeres dos perversos eram temporários, pois o julgamento de Deus lhes sobrevinha de repente. Mas Jó perguntou: com que frequência você vê isso acontecer? Na sequência, Jó responde ao terceiro argumento de Zofar, de acordo com o qual os perversos sofrem morte dolorosa. Os perversos morrem como qualquer outra pessoa. Versículo 22 ao versículo 34. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Então, quem é o ser humano para ensinar a Deus?
ou se dizer capaz de explicar os caminhos de Deus. Versículo 22. Mais adiante, Deus faz essa mesma pergunta a Jó, quando finalmente aparece para dar a seu servo a tão esperada oportunidade de se defender. Em vez de Jó questionar Deus, o Senhor é quem fala, é quem fará as perguntas a Jó, conduzindo-o à verdadeira humildade. Jó observou que algumas pessoas morrem quando estão na flor da idade e quando parecem desfrutar saúde perfeita, enquanto outras morrem lentamente de enfermidades dolorosas. Há quem desfrute uma vida longa e feliz, enquanto outros passam os dias em meio ao sofrimento. Mas a morte é a mesma para todos eles. No sentido mais estrito, não existe morte infantil, morte trágica ou morte súbita, pois não importa quando ou como ela vem, a morte é sempre morte. O rico morre e o pobre também, o incrédulo morre e também o que crê, e todos juntamente jazem no pó onde os vermes os cobrem. Versículo 26. É evidente que Jó está falando da morte física, não da morte espiritual. Quando a morte chega, certamente faz uma diferença enorme para a próxima vida se a pessoa aceitou ou não o sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Muita gente, inclusive alguns cristãos, não gostam de falar da morte em geral ou, mais especificamente, de sua própria morte. Essas pessoas têm planos de saúde e seguro de vida, mas preferem evitar esse assunto e agir como se a morte nunca fosse chegar. Nas palavras do sociólogo Ernest Becker, o medo da morte assombra o ser humano mais do que qualquer outra coisa. É a motivação principal das atividades humanas que tem, em sua maior parte, o propósito de evitar a fatalidade da morte, de sobrepujá-la ao negar que, de algum modo, ela é o destino final do ser humano. Vede que conheço os vossos pensamentos, disse Jó aos seus amigos. Jó 21, 27. Ele percebeu que seu discurso não os havia convencido e sabia muito bem o que diriam quando ele terminasse de falar. Exatamente aquilo que haviam dito antes. No versículo 28, Jó citou duas das declarações dos amigos que ele havia refutado anteriormente. Ver Jó capítulo 18, do versículo 13 ao 21, e Jó capítulo 20, do versículo 20 ao 29. Ainda assim, esperava ouvir discursos parecidos outra vez. Jó perguntou a seus amigos se, em alguma ocasião, haviam investigado qual era a situação de outros lugares fora de sua terra natal. Como Dorothy Sayers escreveu, não há coisa alguma que não possa ser provada, se a visão de mundo for suficientemente limitada. Porventura, não tendes interrogado os que viajam? Perguntou Jó, em Jó capítulo 21, versículo 29. As pessoas que viajam não costumam ter uma perspectiva provinciana, pois suas experiências são mais amplas. Com toda a sua sabedoria, os três amigos talvez ainda tivessem uma visão de mundo mais limitada, pois não haviam observado como as pessoas viviam em outros lugares. Se os amigos de Jó conversassem com as pessoas viajadas, ficariam sabendo que, no mundo todo, os perversos parecem escapar das calamidades que assolam os justos. Em seguida, Jó fez uma pergunta muito pessoal aos seus amigos. Se acreditam mesmo que os perversos estão destinados a morrer prematuramente, já os advertiram? Já lhes disseram francamente que não aprovam o que fazem? Verso 31, paráfrase. Caso seus amigos tivessem respondido: nunca conversamos com os ímpios sobre o que o futuro lhes reserva. Então Jó poderia ter dito: então por que estão advertindo um homem justo sobre o futuro dele? Quanta incoerência! As palavras finais de Jó
em Jó 21:34, deixam claro para os 3 amigos que ele não confia naquilo que dizem. Seu consolo é em vão e suas respostas não passam de falsidade. O termo hebraico traduzido por falsidade significa um ato deliberado de transgressão da lei de Deus, um ato de traição. E costuma ser traduzido também por transgressão. Ao atacar Jó, os 3 amigos foram desleais e pecaram contra Deus. Em vez de ajudar Jó, eles o estavam fazendo se desviar. Tenho um amigo que ora todos os dias: Senhor, ajuda-me para que hoje eu não aumente os fardos de ninguém. Senhor, ajuda-me para que hoje eu não aumente os fardos de ninguém. Infelizmente, Bildade, Zofar e Elifaz não faziam essa oração. Talvez todos nós devêssemos começar a pedir isso a Deus.